Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao canal 20 Minutos com André Luiz. Estamos aqui mais uma vez na tarefa do estudo da obra Os Mensageiros, no capítulo 16, que faz parte do legado de André Luiz, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, que nos revela a vida no mundo espiritual. E estudar André Luiz é aprofundar em reflexões trazidas pelos personagens da obra, ou melhor, de todas as obras da série, que nos apresentam situações narradas, nos levando a refletir, nos colocando no lugar dos personagens, que trazem-nos emoções que sentiríamos dentro daquele contexto. Também analisarmos de como estamos espiritualmente neste momento, avaliando do quanto estamos em sintonia com o que nos traz André Luiz. Basicamente, nos colocarmos no lugar dos personagens, trazendo para a nossa situação atual, evitando ao máximo colocarmos nossa opinião pessoal, pois a ideia não é colocar a minha ou a nossa opinião, pois se trata de uma obra muito bem narrada, como todas as obras da série A Vida no Mundo Espiritual, em que André Luiz teve todo o suporte da espiritualidade superior, de uma maneira que pudéssemos assimilar e entender e não ultrapassar o limite que nos cabe averiguar, e que tenha uma atitude, uma utilidade para todos nós. E estamos falando de uma obra que foi psicografada no ano de 1944, que até hoje trazem informações que são totalmente inovadoras, se tornando fonte de novidades para todos nós. E hoje refletiremos no capítulo 16, em que Aniceto, André e Vicente descem dos planos espirituais, na qual fica localizada a cidade de Nosso Lar, e avistam o posto de socorro que deu origem a este capítulo. Então vamos ver o que relata André Luiz. Capítulo 16, no posto de socorro. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo, incapaz de exprimir a admiração que me dominava. Acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-no pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Quem imaginasse uma tal instituição localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. A noção do céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física. Como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Creio que, se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia e, mais uma vez, quis igualar-se a nós por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código
do bom tom nas sociedades espirituais, nobres e santas. Então, observem a nobreza de caráter do instrutor Aniceto, que oculta a própria glória, sendo essa atitude indulgente um aspecto das sociedades espirituais nobres e santas. E se nós conseguíssemos, e vamos conseguir um dia, com toda certeza, agir assim perante nossos irmãos de caminhada, certamente haveria mais compaixão e entendimento dentro das sociedades terrenas. Mas a vaidade ainda nos impede de ter atitudes nobres como a do Aniceto. Voltando ao texto. Atendendo-nos, 2 servidores abriram a porta extremamente pesada, que rodou nos gonzos, como se daria em qualquer edificação mais antiga do plano terrestre. Salve, mensageiros do bem, disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante, e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Entramos. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto aninhavam-se como se estivéssemos diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta de nossa presença, tal interesse que o trabalho despertava em cada um. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris, que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observava, todavia, que nesse abençoado posto de socorro, a natureza se fizera maternal. Havia, agora, mais luz no céu e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu: esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Então atentem para esta informação importantíssima. Esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Esta frase nos leva a pensar: será que em nossa casa estamos vibrando harmonia ou desarmonia através de nossos pensamentos, muitas vezes conturbados com os problemas cotidianos? Problemas esses que muitas das vezes criamos através de nossa própria imprudência e imprevidência. E continua o esclarecimento. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central, construído à maneira de formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro, abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália,
respondeu Aniceto sorridente. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto, elucidando, é o dedicado administrador desse posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Não prossiga, revidou o apresentado. Como fugir às referências elogiosas? Consagrei-me simplesmente ao dever. E como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Mas que surpresa agradável! Há muitos dias não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. Por quê? Considerei intimamente. Não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Não viveriam ali juntos como na terra? Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduziu-nos ao interior doméstico. As escadas de substância idêntica ao mármore impressionavam-me pela transparência e beleza. De varanda extensa e nobre, onde as colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na terra. Penetramos em vasto salão mobiliado ao gosto mais antigo. Os móveis, delicadamente esculturados, formavam um conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes, de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Diniz, o apóstolo das Galhas, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos de história. Intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado de imensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio que lhe rolara aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam, tomados de intenso horror. Do alto via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia, profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Observando minha admiração, Alfredo falou, sorrindo: quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia soberba? Ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se, elucidou o meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da terra. É certo que devemos muitas criações sublimes às celebrações humanas, mas, neste caso, o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão, numa cidade espiritual muito ligada à França. Em fins do século passado, embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor
de Bayonne visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele, humanamente, poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu, palidamente, em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução, sob nossos olhos, tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto, quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referia. Então, este era o cenário do pintor Bennat. E André Luiz pensa que a tela era uma cópia da que existia no plano terreno. Mas o instrutor Alfredo esclarece que a tela original estava em uma cidade espiritual em um plano superior e que o pintor da Terra, em uma noite de inspiração, foi levado durante o sono a visitar aquele local. E quando acordou, de uma maneira pálida e pobre, reproduziu uma cópia que trazia em sua lembrança da tela original. E vamos continuar acompanhando o texto. Para finalizar, grande espanto apossara-se-me do coração. Vi agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora, reconhecia que toda arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Parecendo interessado em completar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa a superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Mas, voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos, devem estar cansados da peregrinação difícil, necessitam refazer energias e repousar algum tanto. Então, Alfredo, sempre cordial e gentil, convida o grupo para um pequeno descanso depois de terem feito o deslocamento naqueles ambientes hostis. E a questão da arte no plano espiritual é tratada de uma forma muito diferente. E as explicações dadas nos mostram do porquê de tantos artistas terem uma frustração interior, pois quando saem do corpo através do sono e entram em contato com os níveis mais sublimes da vida espiritual, se envolvem de uma tal vibração de luz e beleza que, quando retornam do desdobramento, vem o quadro, o quanto é difícil reproduzir com fidelidade o que deslumbraram. Por isso, com esses ensinamentos, devemos atentar mais para nossas atitudes, palavras, para que possamos levar para dentro de nossos lares a paz que será refletida de nosso estado mental. Com essa, encerro esse estudo de hoje, desse capítulo maravilhoso, dessa obra extraordinária
Os Mensageiros, de André Luiz, e convido a todos a participarem do nosso próximo vídeo, compartilhando e se inscrevendo no canal. E até a próxima, fiquem com Deus e que Jesus nos dê força para enfrentarmos cada situação que a vida nos apresenta no dia a dia, com amor, com esperança, com perdão, com paciência e com fé em Deus. A todos, fiquem na paz.